E há pouco, na live semanal, o presidente Bolsonaro comentou sobre essa ação policial no Morro do Alemão. Vamos acompanhar. Até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. Bom, e sobre essa operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, vamos conversar agora com o coronel da reserva José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública. Coronel, boa noite para o senhor, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, coronel, a gente viu que acaba sendo recorrente em ações como essa, né, da troca de tiros entre policiais e bandidos, vítimas inocentes serem atingidas, como aconteceu com uma moradora ali do complexo, se eu não me engano, do Recreio, lá no Rio de Janeiro. Como evitar que essas pessoas entrem em risco? Como evitar que isso aconteça? Olha, a grande questão é a seguinte: nós vimos uma operação entrando 400 policiais, civis e militares, e depois saindo. O que vai acontecer daqui para frente? Essa é a grande questão. A efetividade da ação policial, ela vai em cima dos resultados no sentido de pacificação da área. Essa área do Complexo do Alemão não vai mais ter fuzis, não vai ter mais criminosos dominando a área, ameaçando policiais, ameaçando moradores, ou tão logo a polícia saia, tudo volta ao normal. É provavelmente que vai acontecer para uma nova operação com mortalidade, inclusive de inocentes, inclusive de um policial que acabou morrendo aí por um ataque dos criminosos. Os criminosos são violentos, estão com armas de guerra, eles usam isso para ocupar território, que é o caso das armas de guerra. Mas como é que eles chegaram? E continuam. Eu tenho um levantamento feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, só de uma favela, do Jacarezinho, que é uma favela de 40 mil habitantes, não é tão grande como o Complexo do Alemão. Desses 40 mil habitantes, entre 2007 e 2020, foram realizadas 289 operações, quase 300 operações, mais de uma por mês ao longo de 14 anos. Nessas 289 operações foram mortas 186 pessoas. Ora, não era de se esperar que depois da 50ª operação os bandidos não voltassem mais para essa favela? Isso mostra que essa opção estratégica da política de segurança do Rio de Janeiro, de fazer operações, bate, atira e sai, não funciona. Matou bandido, pode ser cruéis, etc., mas eles continuam, as armas continuam. E pior que isso, é uma outra questão também dos efeitos dessa guerra urbana que está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, apesar de alguns indicadores, como o homicídio está em relativa queda, tem uma qualidade de segurança por domínio de regiões, de cidades, centenas de comunidades em mão da principal facção do Rio de Janeiro, que é o Comando Vermelho, e umas 300 comunidades dominadas por milícias. O fato é que esse domínio territorial significa que o Estado não está com a devida presença. Nós tivemos problemas em favelas aqui no Rio de Janeiro. Qual foi a opção adotada aqui em São Paulo? Que não tem esses conflitos armados tipo guerra urbana no Rio de Janeiro. É que a polícia entrou, ficou lá dentro, até a total pacificação, não foi uma unidade pacificadora apenas, a polícia montou toda uma estrutura de permanência, depois saiu, os criminosos não tinham mais como entrar com as armas. Claro que ainda tem problemas, mas não na dimensão do Rio de Janeiro. Uma outra questão que é importante lembrar, que há um estudo muito sério feito, mostrando os efeitos sobre os alunos, as crianças. Nós vimos as imagens, as crianças acossadas, deitadas no chão para fugir do tiroteio. Isso tem um impacto emocional nas crianças, duradouro, intenso, e prejudica severamente a capacidade da criança de remediar. Nós tivemos, em 2019, um levantamento feito pela Universidade de Cândido Mendes, um problema de mais de 4 mil disparos, que acarretaram o fechamento de quase 300 escolas. E as pesquisas feitas mostram que os alunos das escolas com tiroteio e sem tiroteio têm uma diferença brutal de rendimento. Alunos acabam se afastando, perdendo o ano e tendo uma evasão escolar com péssima consequência para os seus futuros.
Agora, Coronel, como nós vimos ali, o senhor acompanhou junto com a gente, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal que limitou as operações policiais nas favelas do Rio. O que o senhor acha sobre essa decisão? Ela teve peso no aumento da violência nessas comunidades? Olha, Vitor, tem duas questões aí. Eu acho que realmente o Supremo não tem nada que se meter em política pública de segurança para definir se pode ou não fazer operação numa localidade. Isso não é alçada de juiz nem de Supremo. Mas o fato, isso não é fator que prejudica tanto assim a segurança das comunidades. A polícia poderia perfeitamente entrar nessas favelas, não fazer operações, colocar uma estrutura permanente na Jacarezinho, ou na Rocinha, ou colocar na Pedreira, ou colocar no Complexo do Alemão, e ficar por lá, sem precisar fazer essas operações. Por que nós não vemos quase operações em São Paulo, Minas, Santa Catarina? É uma coisa tão do Rio de Janeiro, e já se verifica que simplesmente repetindo o mesmo remédio não vai curar essa doença. Então, e cada operação que a polícia quiser fazer, sempre foi assim, é a recomendação, a norma estabelecida aí pelo Supremo, que avise, sendo absolutamente necessário, avise o Ministério Público do Estado. Foi o que eles fizeram, provavelmente. É só a inteligência fazer um levantamento das necessidades da operação e avisar o Ministério Público, não precisa pedir permissão, apenas avisar. Avisar e fazer a operação. Não é esse o fator que está fazendo com que os bandidos dominem. Afinal de contas, antes do Fachin ser ministro, lá em 2007, a Polícia do Rio já tinha feito dezenas de operações no Jacarezinho e outras áreas, e os problemas simplesmente voltaram, porque viu-se que esse tipo de estratégia de entrar, bater, atirar e sair não está funcionando para reverter a liberação dessas áreas dominadas por criminosos. Daúde, a sua pergunta. Coronel, boa noite. No curto prazo, eu concordo plenamente com o senhor que deve haver uma ação efetiva, a permanência da polícia dentro dessas comunidades. Agora, no longo prazo, né, o que a gente percebe é que essa situação vem se degradando ao longo do tempo, cada vez pior. O senhor deu números aí assustadores de comunidades que estão ou dominadas por milícia ou pelo partido, pelo vermelho, essa ação criminosa. Como é que a gente vai ficar? Olha, Vitor, vamos ver um exemplo aqui de São Paulo. Claro que os contextos são muito diferentes. Vamos pegar um bairro do Capão Redondo. Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, é um bairro cuja população não deve diferir muito do Complexo do Alemão. São trabalhadores empobrecidos, com problema de desemprego, moradia, aquele problema todo. Em 1998, ocorreram 195 homicídios lá nessa comunidade. Hoje, com 80 mil habitantes a mais, tem aproximadamente 370 mil habitantes lá, deve ser o dobro do Complexo do Alemão. Havia 195 homicídios, hoje foram menos de 30 o ano passado. Cidade Tiradentes, lá no finalzinho da coisa, estão com coeficiente em torno de 7, 8 mortes por 100 mil habitantes. Isso foi um trabalho gradual da polícia que vai ocupando, vai fazendo um trabalho de prevenção efetiva próximo das comunidades. Então, essa presença, ela é fundamental. Claro que aquela velha história que o Estado deve se fazer presente, mas a principal forma de se fazer presente nessas comunidades, além das escolas que têm uma característica de permanência, é com um bom trabalho policial. O trabalho policial insuficiente, com apenas ações esporádicas, ele permite que o crime se instale, que esses pequenos ditadores de periferia impõem o terror à população. E a polícia precisa gradualmente tomar conta dessas comunidades. Sua pergunta, Scaff. Boa noite, Coronel. Voltando ao Rio de Janeiro, Coronel, a gente escuta falar desses problemas do Rio há décadas. É uma situação, vamos ser sinceros aqui, completamente insustentável. É irrecuperável o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque esse estado paralelo que se criou lá é um estado paralelo.
Não existe o Estado da sociedade civil influir nesse Estado paralelo. Então, hoje eu fiquei sabendo, lendo a notícia, que foi apreendida uma metralhadora .50. O que é isso? Metralhadora .50? Isso é arma de guerra. Então, a minha preocupação, coronel, é com a sociedade de bem do Rio de Janeiro e principalmente com a polícia. Eu me preocupo é com a polícia do Rio de Janeiro, enfrentando esse Estado paralelo. Então, minha pergunta é a seguinte: se o senhor acha que isso é insustentável e irrecuperável, valeria a pena uma intervenção federal permanente no Rio de Janeiro para, juntamente com as polícias e o governo do Estado, tentar consertar essa situação a longo prazo? Olha, isso já foi tentado com a intervenção lá no final do governo Temer. O Exército praticamente ocupou a Secretaria da Segurança Pública, havia um general que foi o secretário. A gente sabe, né, pelos bastidores, que o general saiu muito desanimado com a estrutura policial do Estado, que precisaria fazer uma grande reforma. Isso não foi feito até porque o Exército não entende de como se estrutura, como se organiza e como ocorrem as operações cotidianas do trabalho policial. Isso é uma técnica que é importante que se consolide no país. Mas vale a pena algumas considerações. Primeiro, as armas chegam em grande quantidade, como a .50, mas há fuzis, há metralhadoras, nós temos granadas, um festival de equipamento de guerra urbana inacreditável. E fica uma pergunta: onde está o protagonismo federal através da Polícia Federal? Afinal de contas, essas armas vêm de contrabando. Pode vir pelo mar, pode vir pelas fronteiras secas do Paraguai, da Guiana, sei lá de onde chegam. Está faltando esse protagonismo da Polícia Federal em apoio ao Rio de Janeiro. Uma outra questão importante: como limpar as comunidades? Já se chegou a fazer as considerações, há sempre as polêmicas da área de direito, obviamente, mas essas comunidades precisam ser passar um pente fino, como se diz. E isso implicaria em fazer um mandado de busca coletivo. Aí vem a grande briga. Minha área não é direito, obviamente, mas o mandado de busca é geralmente direcionado para uma determinada residência. Nós sabemos que nessas comunidades, os bandos que existem por lá dominam as comunidades e eles distribuem drogas e armas na casa de cidadãos. Tá? Não ficarem, obviamente. A polícia não pode entrar nessas casas agora, mas com um trabalho, passando o pente fino nas principais comunidades, liberar essas casas, essas armas, essas drogas, pode-se fazer uma ocupação de longo prazo nesses locais, pelo menos algumas simbólicas. Uma favela como a Rocinha tem 3 ou 4 entradas, simplesmente. Não é para ter uma grama de droga lá, ou uma pistola que seja, mas tem bastante. Essas coisas precisam ser discutidas seriamente. E o governo federal, talvez utilizando a experiência da intervenção feita lá atrás do governo Temer, precisaria provavelmente fazer um novo plano com a Secretaria da Segurança do Rio de Janeiro, com as forças federais, mas, logicamente, ouvindo quem entende do assunto, que são as polícias civis e militares do Rio de Janeiro. Coronel, agora mudando um pouquinho de assunto, gostaria de saber a posição do senhor a respeito das câmeras nos uniformes dos policiais militares. A gente vê que alguns pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo divergem, né, sobre este assunto, sobre essa opinião, e eu queria saber a do senhor. Olha, eu estive conversando hoje com o comandante da época, o Coronel Salles, quando foi o início da implantação. A implantação já tem 8 anos, na verdade, em São Paulo. Ela foi gradual, foi verificada toda a condição técnica das melhores do país. Os oficiais foram pesquisar em Nova York, Los Angeles, Berlim, Londres, para o melhor sistema. O melhor sistema do mundo hoje está aqui na PM de São Paulo, graças à especificação que foi sendo cada vez mais melhorada. O que se percebeu, até que foi o início da operação, é que com o sistema adotado atualmente pela Justiça, cada vez que se prende um criminoso, imediatamente é levado para uma audiência de custódia. O juiz vai decidir pela prisão dele ou se deixa para responder em liberdade. Frequentemente, esses criminosos acusam os policiais de abusos, de maltratos, de agressões. Com as câmeras, esse problema simplesmente acabou. Um aspecto, portanto, muito importante é essa preservação
da integridade do trabalho, do bom trabalho do policial. Além disso, os policiais que trabalham bem, corretamente, legalmente, eticamente, de acordo com o treinamento que foi feito para eles não têm o que temer da gravação. Além disso, nós temos observado que os juízes estão com esse aparato de imagens guardadas. Vamos lembrar que cada serviço, o policial ao término do serviço, ele descarrega cerca de 10 a 12 gigabytes de imagens. Quando há ocorrência, quando há um crime atendido, pode ir à justiça depois, isso fica preservado. Os demais ficam durante um período de 3 meses e são descartados, ficam arquivados em nuvem, né, como se diz. Mas o benefício para o trabalho do policial correto, o benefício de proteção, inclusive, a ele, o benefício para a própria lei de processamento de criminosos é fantástico. E um fenômeno curioso que vem acontecendo, os policiais estão observando, que os infratores, de maneira geral, pode ser um infrator de trânsito, ou um bêbado, pura e simplesmente, ou um criminoso. A hora que ele vê a câmera com a luzinha vermelha que está gravando, ele já sabe que essa câmera grava, eles estão deixando de fazer aqueles desafios, aquelas agressões contra os policiais. Eles estão se tornando um pouquinho mais educados quando enfrentam um policial com uma câmera ligada. Coronel da Reserva José Vicente da Silva Filho, também é secretário nacional de Segurança Pública. Mais uma vez, obrigado, ótima noite para o senhor. Boa noite a todos.